segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, dirigiu-se por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Tomando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe Jesus os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Éfetá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando ele normalmente. Ordenou-lhe Jesus que o não dissessem a ninguém, porém, quanto mais ele o recomendava, mais eles o publicavam. E todos pasmavam cada vez mais, exclamando, este sim, que fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A Igreja, nossa Mãe, assumiu na sua liturgia esta ação de Jesus com relação ao surdo-mudo, quando tocando-lhe os ouvidos com os dedos e a boca, disse-lhe, Éfetá, abre-te. Isso que Jesus Cristo disse a este homem enfermo, disse-o também sobre todos e cada um de nós, por ocasião do nosso batismo. Está prescrito que o ministro, o sacerdote que vai batizar, antes do batismo, toque com os dedos, os ouvidos e a boca do que vai ser batizado, dizendo-lhe, Éfetá, abre-te. Abre-te agora. Abre-te a Deus e ao que é de Deus. Uma vez que vais te tornar pelo batismo filho dele. Esse rito, cheio de significado, expressa esta nova condição que adquirimos depois do sacramento do batismo. Então, desde aquele momento estávamos dispostos e preparados para ouvir o Senhor. Pelos dons do Espírito Santo, anexos ao batismo, estávamos preparados para compreender o quanto permite nossa parva inteligência, os santos mistérios, os mistérios divinos. Estávamos preparados para testemunhar diante do mundo nossa filiação divina. Tudo ali estava dado, tudo ali estava feito. O problema é que começou uma série de falhas já
no âmbito do lar onde fomos criados, ali já começaram aquelas falhas, uma vez que já faz um bom tempo em que os criadores de filhos, numa espécie de zelo cego e excessiva preocupação, esqueceram que o mais importante é que o filho, a criança que está ali, deve desenvolver aquelas capacidades que lhe foram dadas no batismo, para ouvir Deus e ouvi-lo cada vez mais, para compreender Deus e compreendê-lo cada vez mais, e mais adiante testemunhar esse Deus conhecido e amado. Mas não é bem isso que acontece, porque me parece que a prioridade são as necessidades físicas e materiais. O lar onde há crianças que foram batizadas, normalmente são ambientes em que se prioriza o bem-estar e o futuro sucesso profissional e social da criança. Ora, evidentemente que não é Deus que é ouvido, mas o mundo. O céu deixa de ser a prioridade e a conquista de um lugar de destaque no mundo se torna o objetivo e o alvo principal. Estávamos curados da surdez de Adão e do mutismo de Adão. Voltamos a ficar surdos de novo e mudos para as coisas de Deus, por estes e outros tantos motivos. E é uma coisa curiosa, o nosso desembaraço, como somos pessoas desembaraçadas quando se trata de abordar os temas do dia. Estas questões a respeito das quais todo mundo fala, todos têm um palpite, uma opinião. Somos desembaraçados, não temos timidez, mas quando surge alguma ocasião, quando nos é dada uma chance, uma oportunidade para algum testemunho, para falar de Deus, nos acanhamos, ficamos acanhados, temos medo. Temos medo. Porque sabemos que a nossa audiência não tem esse tipo de interesse. E não vê com bons olhos aqueles que o têm. Então é muito conveniente apelar para o politicamente correto e fazer de conta que não sabemos nada e que não passamos de gente
igual a todo mundo, igual a todos, iguais aos nossos parentes sem religião ou em religiões erradas, iguais aos nossos colegas de trabalho ímpios e afundados em todo tipo de vício, ainda que não os pratiquemos. Ainda que não os pratiquemos. O fato é que o curso que demos à nossa vida, desde o nosso batismo, infelizmente, voltou a produzir em nós aquela surdez e aquele mutismo do qual outrora fomos libertados. Saímos da pia batismal, filhos de Deus, e bem equipados, muito bem equipados pelo sacramento do batismo, pelas virtudes infusas, pelos dons sobrenaturais, a realizar plenamente a nossa vocação de filhos de Deus, que é a vocação dos santos. Sem temer contradições e oposições, sem temer. Mas passaram-se os anos, não demorou muito, estávamos nós de novo surdos, novamente mudos. Novamente surdos e novamente mudos. Vejam, senhores e senhoras, a nossa habilidade, como que uma concomitância, uma espécie de identificação rápida que temos com qualquer maldade. Vemos o mal, não esquecemos dele, daquela visão. Daquela imagem, ouvimos o mal e ele se grava profundamente em nossas almas. Já não se pode dizer o mesmo, já não se pode dizer outro tanto das coisas de Deus, que não conseguem encontrar em nós o solo, na nossa alma, o solo preparado e adequado para produzir o fruto de vida eterna. Me desculpem aqui a metáfora, nem sei se posso usar esta expressão. Os que foram lavados pela água do batismo, depois lavaram os pés nelas. Imagina. Os que foram banhados nas águas do batismo, depois foram passar os pés, pisar nestas águas, como quem pisa numa poça de água inconveniente que está no meio do caminho atrapalhando. Quando, uma coisa curiosa, Santo Inácio de Loyola teve essa inspiração do céu
quando formulou o esquema dos exercícios espirituais. Na primeira semana dos exercícios, quando se faz o esquema completo, que dura um mês, na primeira semana, o exercitante não confessa e nem comunga. Porque exatamente para resgatar aquele estado no qual se estava no batismo, o exercitante, na primeira semana, é um catecúmeno. É como alguém que não recebeu nenhum sacramento e que, portanto, deve se converter como se fosse a primeira vez para ter acesso a eles. Mais adiante, renova as promessas do batismo, confessa e conta antes. Eu penso que deveria acontecer algo parecido conosco. Uma vez, senhores e senhoras, vejam bem, uma vez que o mundo inteiro, com todas as suas tentações, com todos os seus erros, com todas as suas blasfêmias, com todas as suas impiedades, com todos os seus males, está aí nos vossos bolsos e nas vossas bolsas, nesse aparelho chamado celular. Que para alguns é como se fosse mais um órgão do próprio corpo, uma espécie de apêndice exterior, sem o qual não podem viver. E como não há critério no que diz respeito à administração desse recurso da tecnologia, que deveria ser usado tão somente para a glória de Deus e para o serviço dele, não é. Pelo menos não o quanto deveria ser. Nós precisaríamos como que fazer uma pausa e recordar que também, não somente, mas também por causa de uma atitude imprudente e abusiva, temos agravado cada dia a nossa surdez e o nosso mutismo. No que diz respeito àquilo que deveríamos de fato ouvir de Deus e ao testemunho que deveríamos dar a respeito dele. Talvez aqui ficasse bem colocado, bem encaixada aquela exortação que Jesus Cristo faz quando diz: se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar na vida com um olho só do que com os dois ser precipitado no inferno.
Se tua mão te faz pecar, corta fora. Corta! É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que com as duas ir parar na guiena de fogo. Então, o nosso problema gira em torno disso, meus senhores e minhas senhoras, se vamos efetivamente progredir e adiantar. Senão teremos que prestar severas contas do nosso batismo esterilizado, inutilizado por causa de nossas irresponsabilidades, negligências e abusos. Muito nos foi dado, muito nos será cobrado. O que Deus deu, quando pela palavra e pelo Espírito Santo, no útero da Igreja Católica Pia Batismal, o sacerdote disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que nos foi dado? A participação na própria natureza divina. O que era só humano passou a ser divino também. O que era só capaz de obras humanas, de ações humanas, tornou-se capaz de ações divinas, de obras divinas também. Onde foi parar tudo isso? Onde está? Não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma caixa de alqueire, mas se a coloca em cima para iluminar todos os que estão na casa. Disse o Senhor. Onde foi parar aquela luz representada pela vela que o meu padrinho e o teu padrinho, os nossos padrinhos, nos entregaram? Onde está aquela luz com a qual deveríamos estar iluminando o mundo? Onde está? Ah, não é mais a luz batismal, a luz de Cristo, que através dos batizados ilumina o mundo, não. Mas é o brilho fugaz dos monitores e das telas, dos computadores e dos celulares. É esta luz que ilumina, não ilumina, que engana os homens. Lembremos de nossa grave responsabilidade, porque o Cristo que disse outrora sobre o surdo-mudo: Éfeta, abre-te, e o tornou então capaz de ver e ouvir, este mesmo Cristo, pelo ministério de sua igreja, pronunciou estes imperativos sobre nós: abre-te.
ouve como filho de Deus e fala como filho de Deus. Nós não podemos lamentar a triste sorte deste mundo terrivelmente paganizado. Não podemos, como se não tivéssemos nada com isso. Uma vez que parte da responsabilidade desta tragédia, deste desastre humano e espiritual, recai sobre os nossos ombros também. Se o que devia salgar não salga, se o que deveria iluminar não ilumina, chegamos ao fim de todas as coisas. Vejam a audácia dos inimigos de Deus. São audaciosos, destemidos, vejam sobre que égide e debaixo do que estandarte estes malfadados jogos esportivos começaram na França apóstata. Sobre a égide do travestismo. Diante do mundo inteiro. E nós, acanhados, com medo, esquecidos daquela observação tão simples, mas tão cheia de verdade de Santa Teresa de Jesus, que eu já disse aqui mais de uma vez e que eu vou repetir. Um só homem com Deus será sempre a maioria. Onde está a maioria? Ali onde Deus estiver. Porque um só homem com Deus será sempre a maioria. Evidentemente que não haveria para nós nenhuma dúvida quanto a isso, se não tivéssemos voltado no curso dos anos ao mutismo e à surdez nos quais nos encontrávamos na hora do nosso batismo. Voltamos. Então agora não vemos nada, não ouvimos nada, o problema não é nosso. E é só isso que Satanás e os seus aliados precisam para implementar os seus projetos de perdição das almas. Que os bons cruzem os braços, não se movam. Vivam numa espécie de autismo religioso. Mas foi exatamente para nos curar do autismo religioso que fomos levados até a fonte batismal. Para sair de nós
e ouvindo Deus falar dele. Muito bem, meus senhores e minhas senhoras, seria um bom exercício de piedade no curso desta semana que os senhores reservassem um tempo, pelo menos uma meia hora, para recordar o vosso próprio batismo. Quem sabe alguém aqui ainda tem a vela do próprio batismo? A roupa do próprio batismo? A certidão do próprio batismo? E recordar, enfim, estas coisas que são fundamento e base da nossa fé cristã. E não esquecer que um só homem ou uma só mulher com Deus serão sempre a maioria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.